Fala pessoal, estamos aqui dando início à gravação do nosso 6º episódio de podcast da Bronzatti Pieres Advogados Associados, Descomplicando Direito, e o tema hoje é planejamento sucessório, como proteger sua família e o seu patrimônio. Meu nome é Alexandre Pieres, eu sou advogado, sócio, fundador da Bronzatti Pieres Advogados Associados, e esse tema está bastante em voga atualmente, né, Ítalo? Assunto de bate-papo entre amigos, entre advogados, entre empresários acima de tudo. Então, né, decidimos trazer para debatermos aqui com essas duas pessoas que nos brindam com a sua presença. E gostaria que tu, Ítalo, meu sócio, meu amigo, meu irmão, fizesse as honras de apresentá-los, por favor. Olá a todos, então eu sou Ítalo Bronzatti, sócio fundador da Bronzatti Pieres. A gente está aqui nessa caminhada já há bastante tempo, né? Acho que de corrida de advocacia são praticamente 15 anos, fechando 15 anos esse ano. E hoje a gente está com um tema aqui que ele é bastante falado, bastante discutido no mundo empresarial, especialmente agora com a reforma tributária, como fica, o que faz, o que não faz. Mas eu vou apresentar logo aqui os nossos convidados, né? Que são Porque o debate vai ser longo. Vai ser longo, né? A gente estava aqui nos bastidores já conversando, pensando em possibilidades aqui. Acho que já pegaram umas falas de bastidores aqui. Mas então, primeiro eu quero apresentar a Aline Conrad. Ela é advogada especialista em holding e planejamento sucessório. Aline, faz a tua apresentação aí para nós. Oi, bom dia, pessoal. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite dos meus queridos colegas. É uma satisfação estar aqui falando sobre esse tema que realmente hoje, né, está bastante em voga e a gente sabe que tem uma abordagem muito dinâmica em relação à questão agora da reforma tributária, né, especialmente pelos impactos que a reforma tributária pode vir a causar ao que a gente estava habituado até então. Estou à disposição, então, né, vou deixar vocês conduzirem. Te prepara que as perguntas virão e elas não serão fáceis, doutora. Vamos lá. E a gente está também aqui com o Nicolas Lipp. Ele é especialista em seguro sucessório, Life Planner, Prudential do Brasil. Acho que nos últimos 5 anos, né, ele viajou internacional aí recebendo premiações. Aí, Nicolas, fala um pouco de ti. Bom dia, Ítalo, Alex, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder debater esse tema que é um pouco confuso às vezes, né? O pessoal não gosta de falar sobre morte, sobre sucessão, então legal estar com vocês e graças a Deus 5 anos já nessa caminhada, né? Mudando um pouquinho aos poucos, passo a passo, a cultura do Brasil. Sim. Com relação ao seguro de vida e um trabalho reconhecido, né? Com bastante cliente, muitas pessoas que confiam, né, o seu seguro de vida, né, essa proteção familiar a minha empresa. Então, um prazer e vamos conversar bastante. Eu achei bem interessante, Ítalo, a ideia desse tema e principalmente dos convidados, que a gente consegue fazer um link muito interessante, né? A questão da holding, que hoje trata desse planejamento empresarial, né, para organizar o patrimônio das empresas, quer seja das empresas, pessoas físicas. Organizar, né, doutora Aline? Não Sim. Proteger. Eu acho que tem uma linha muito tênue aí que as pessoas às vezes se confundem. E também, né, o planejamento sucessório, né? Como um seguro de vida bem planejado pode auxiliar também, né, nessa estruturação das empresas via holding. Mas, dando início, não sei se o senhor me permite, doutor Ítalo. Vai lá. Queria fazer uma pergunta já para a Aline, assim, de sopetão, de saída, Aline. Afinal de contas, o que é uma holding? E quais são os seus principais benefícios? Bom, a holding hoje ela é um tipo societário, né? Ela é uma configuração que a gente tem prevista, então, juridicamente, no sentido de criar uma empresa de uma forma bem sucinta para organizar um patrimônio, né? E com alguns objetivos, já respondendo a tua pergunta sobre os benefícios, alguns objetivos que se destoam. Como hoje o tema aqui está focado na questão de planejamento sucessório e eu acho, na minha visão, o tipo de configuração de holding que a gente mais atende, mais percebe a necessidade das pessoas, ela diz respeito a uma questão de planejamento familiar e sucessório, né? Que é tentar, por meio dessa empresa, quando, por exemplo, pais constroem um patrimônio, independente da profissão, geralmente empresários, começam a se preocupar como que vai se dar a gestão desse patrimônio e como esse patrimônio vai ser transmitido aos herdeiros, né? Em caso de morte, direito sucessório, né? Mas a gente tem também a holding numa configuração empresarial que ela pode ser uma empresa fundada para participar de outras empresas, né?
E a gente tem também holdings operacionais, que não vamos abordar muito aqui hoje, mas que basicamente tem a sua função até de fazer alguma gestão operacional no próprio negócio da família. Então, basicamente é isso, e os benefícios eu acho que ao longo do debate aqui a gente vai conseguir entrar em um a um mais especificamente, para eu não me alongar muito agora nessa primeira pergunta. Perfeito. E me diz uma coisa, Aline, existe um valor mínimo de patrimônio para se fazer uma holding? Como é que funciona essa parte de questão de valores? Se tem algum empecilho, algum limite legal, enfim? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que é a pergunta que eu mais recebo quando eu atendo famílias que estão interessadas em criar uma holding. Tecnicamente, nós advogados já sabemos que existe sim, né, um determinado valor patrimonial, mas não no sentido de ser um requisito para que seja feita uma holding, mas no sentido de não gerar mais custos do que a gente busca com o benefício de fazê-la, né? Porque a gente sabe que constituir uma empresa hoje exige a contratação de um contador, tem que ser feita declarações contábeis, a constituição de uma empresa, enfim. Mas, como ela pode ser destinada para vários objetivos diferentes, ainda que o patrimônio não seja um valor expressivo, exemplo, 1 milhão de patrimônio, em regra a gente pensa, não valeria a pena fazer uma holding, né? Acima disso a gente já começa a ponderar. Mas como a gente tem, por exemplo, através dela, ferramentas de alterar um planejamento sucessório, impedir que um herdeiro, por exemplo, um incapaz, tenha seu patrimônio gestado em nome próprio, em vez de através de um irmão que possa ser administrador de uma empresa, por exemplo, e possa ajudar na condução disso, vai depender muito do objetivo. Então, se o objetivo está 100% focado em questão de economia tributária, por exemplo, sim, a gente tem que falar assim, basicamente, que não é ter 1, 2 imóveis que vai valer a pena pelos custos que elas vão gerar. Mas, dependendo do objetivo, mesmo assim, a família opta em fazer. Então, não tem um requisito legal. E aí que vem a questão de sempre tentar falar com algum especialista, alguma pessoa que tenha mais experiência nessa gestão, porque é ela que vai conseguir fazer um planejamento e te apresentar essa questão de custos para ver se vale a pena ou não, diante dos objetivos pelos quais se procurou fazer, né? Até sobre esse assunto, a gente teve num atendimento em conjunto, né, na semana passada. Sim. E até a Aline apresentou todas as possibilidades, assim, eu até te confesso que eu desconhecia todas elas. E na verdade é uma engenharia que tu faz basicamente de acordo com o interesse das partes, né? Tu vai fazer uma proteção, mas existem várias situações, né? Planejamento tributário, planejamento sucessório, proteção patrimonial, enfim, são várias camadas. E eu acho que a gente conversava antes aqui de bastidores. O importante é para o empresário que está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido e está pensando em proteger o patrimônio, é ele fazer isso antes de acontecer um problema, né? Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer esse problema. Só que quando a gente deixa para fazer uma proteção patrimonial depois da situação, sei lá, um acidente, um óbito, Um endividamento, e a gente já começa a falar então em fraude. Possivelmente, né? Pode ser, né? Não estamos dizendo aqui, mas, por exemplo, você já tem uma execução, a gente está falando em fraude de execução, fraude contra credores. Então, o importante aqui, para deixar claro, eu sei que a gente está no começo, a gente vai aprofundar aí nesse assunto, na medida em que tu enxerga a necessidade de fazer um planejamento sucessório, planejamento patrimonial, tu buscar logo um especialista e já encaminhar isso, porque depois muitas vezes não vai adiantar e aí a gente vai chegar lá numa questão até eventualmente criminal, né? Como eu sei que a gente tem um tópico para falar aqui sobre isso. Mas enfim, eu quero botar o Nicolas na conversa agora aqui também. Nicolas, vamos lá. Como o seguro de vida contribui para o planejamento sucessório de quem já tem uma holding? Eu sempre digo que a holding e o seguro são complementares. Né? Muita gente comenta assim, já tenho a holding, não preciso de seguro, mas são complementares porque, por mais que tu esteja organizado, e é importante pensar nisso, para que a transmissão, a continuidade do patrimônio, ela não seja uma dor de cabeça para a família, né? Tu vai ter custos. Tá? Quanto mais organizado tu tiver, menor serão os custos deste processo. E o que o seguro faz? O seguro ele reduz ainda mais os custos envolvidos na sucessão e ele é uma ferramenta de liquidez. Então, ele é um valor que vai ser gerado para os beneficiários por fora do processo de inventário, tá? Justamente para que essas custas... né, para dar o impulso inicial. Dar o impulso inicial ou que esses custos desse processo não cheguem a interferir no patrimônio. Sim. Por exemplo, uma necessidade de tu vender
um imóvel ou um bem, né, antes do processo de inventário, que é uma coisa morosa e muitas vezes tu perde dinheiro nesse processo. Então, o seguro de vida ele vai dar liquidez para a família para poder fazer o processo de inventário com uma velocidade maior e um custo menor. Perfeito. Então, esse é o complemento que a gente busca. Até porque muitas vezes, quando a gente está estruturando uma holding, né, Aline, é possível que... É um planejamento, né, que leva alguns anos, né? Enfim, a gente fala aí de uma estratégia de 3, 5, 10 anos, dependendo da operação. Sim. E pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. E essa estrutura não está montada ainda, porque é uma estrutura que ela é montada para trazer uma proteção lá na frente, mas precisa de um tempo para transmitir as cotas de uma parte da família para outra parte da família, e pode acontecer um óbito no meio desse caminho e que pode obrigar a família a ter que se desfazer de um patrimônio ou gastar um valor que não estava esperado. Então, justifica nesse sentido também. Eu achei... Perdão, te interrompi. Tudo certo. Não, eu achei muito interessante, até, desculpa te interrompendo, Aline, que eu nunca tinha analisado o seguro de vida sobre esse viés. De tu fazer um seguro de vida já visando o pagamento de eventuais custas de um processo de inventário. Foi a primeira vez que quase 40 anos de vida já conversando. Meu irmão já trabalhou com isso, inclusive, e eu nunca tinha visto sob esse viés, de que para poder ser utilizado justamente o pagamento dessas custas, que muitas vezes é o que tranca o inventário, né? Pega um patrimônio gigante aí, meu Deus, questão de imposto aí acaba consumindo grande parte do patrimônio, tendo que se desfazer, inclusive, né, Nicolas? Sim. Na grande maioria das vezes. Isso aí. E complementando o que tu falou antes, eu tenho um cliente, tá, que ele estava começando a analisar a abertura de uma holding, a estruturação, e um patrimônio de aproximadamente 150 milhões, tá, e mais a parte da empresa. E a gente fez o seguro de vida antes da holding, porque o processo, né, entendeu-se que levaria aproximadamente 3 anos para ser concluído. E aí o seguro de vida ele já está disponível no valor integral da proteção, né, da apólice, desde o dia 1. Então a apólice está vigente e todo o valor do capital segurado está disponível para a família. Mesmo que a estruturação, o planejamento que eles desenharam com o advogado leve mais tempo, o seguro já está disponível. Então, se acontecer um problema ao longo desse processo, a família já está protegida. É claro que no final da construção da holding, talvez o custo diminua, né? E aí é o objetivo que a gente tem, né, com esse planejamento. Mas desde o início já estavam protegidos. Perfeito. Tu queria complementar alguma coisa? Não, eu até ia comentar que nós, na condição de advogados, né? Acho que tu não é advogado, né, Nicolas? Não. Então, talvez tu não tenha tanta experiência na questão de inventário propriamente dito, mas a gente sabe quanto é difícil conseguir um alvará para vender um bem antes de finalizar o inventário, né? Sim. Então, não é só Tem a perda do dinheiro. Também. Exato. Porque a regra normal termina o inventário, faz a partilha e aí começa a se falar em possibilidade de vender ou receber qualquer produto, né? Deixa eu fazer uma pergunta. E quando a família começa o processo de inventário, tem um prazo para isso, do falecimento até a abertura de processo? Existem multas? Como funciona essa Não, questão? a legislação fala, né, que o inventário tem que ser aberto até 60 dias após o óbito. Tem lá uma possibilidade de aplicação de uma multa. Aqui no Rio Grande do Sul, eu nunca vi ser aplicado. Também não. Né? Mas tem alguns estados que a gente sabe que aplicam. Porque 60 dias também, né? Sim, é pouco imagina, tempo, né? não deu Pra nem tempo de legislação. Então a gente não tem essa penalidade aplicada, mas o ideal é sempre que seja o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe que a figura da nomeação de inventariante, que é o primeiro ato que a gente faz quando a gente abre um inventário, é muito importante para que haja uma administração desse patrimônio e alguém seja responsável por isso, né? De maneira geral, né? E de fato, tu trouxe um ponto importante, né? A não ser que tu convença um eventual comprador a começar a te transferir valor antes de tu transferir o bem, tu vai precisar do alvará para ter uma autorização, né? Mas o maior problema de tudo isso é a burocracia do nosso judiciário, né? Tu depender do judiciário para alguma coisa hoje é complicado. O teu cliente vai te perguntar, Nicolas, quanto tempo vai demorar? Tu tem que ter a frieza de dizer, não sei. Depende. Tu pode ir lá, colocar o cotovelo no balcão, ligar, chamar no balcão virtual. Não adianta. Hoje, tu depender da burocracia do judiciário para resolver, tu não vai ter como passar uma data, uma precisão
De quanto tempo efetivamente vai demorar. Por isso, daqui a pouco, fazer de uma forma extrajudicial, né? Que é uma possibilidade, desde que, né? Quando existe. Dentro dos requisitos. requisitos legais, Sim. é muito melhor do que depender do judiciário. Eu, particularmente, prefiro não depender. Tem uma questão até, eu quero te passar mais uma pergunta aqui, Nicolas, mas enfim, só um comentário. Essa semana eu estava conversando com um cliente que a gente teve que entrar com um processo, fazer uma cobrança. E ele, quanto tempo demora? Assim, demora tanto. Mas é demorado, é enrolado. Eu disse, sim, é por isso que se chama processo, né? Porque se fosse uma coisa simples, não seria processo, né? Justamente, é um processo, é demorado, é enrolado. Mas assim, se a gente vai ficar aqui falando das nossas... As críticas do judiciário. Agonias do judiciário, a gente vai fugir da pauta. Nicolas, vou fazer 2 perguntas e uma eu quero que tu responda aqui. Porque tu tocou nesse assunto ali antes. Precisa, então tu já praticamente respondeu, mas quero que tu fale mais. Precisa estar com a holding pronta para contratar um seguro de vida, e se o seguro de vida entra no inventário. Tá, então não precisa estar com a holding pronta. Tá. Isso tu faz o seguro de vida por um desejo da família de ter uma proteção, né, independente de quais ferramentas jurídicas tu vai usar para isso. Sim. O seguro ele vai correr lado a lado, né, mas de maneira independente. Sim. Tá? E seguro de vida entra no inventário. Tá, boa. Não entra no inventário, tá? Por quê? O seguro de vida, ele não participa do processo de inventário, ele é uma garantia que a família vai ter, que cada pessoa vai ter em seu nome, tá? E ele é um valor que, se tu for fazer uma análise em vida da pessoa, esse valor ele não vai aparecer, né, em imposto de renda, nada disso. Por quê? Porque ele é uma apólice de seguro. Qual que é a premissa da apólice? Que ela vai ser um valor gerado por um benefício, né, após pago, né, decorrente de um sinistro. Então, esse benefício ele vai ser pago para o beneficiário que estiver estipulado na apólice. Pode ser o cônjuge, pode ser filhos, pode ser um terceiro. Ele é pago de acordo com a vontade do segurado. Tá? Não precisa ser necessariamente um herdeiro. Não precisa, tá? Não tem essa necessidade. Ele vai ser pago após o falecimento, e hoje o prazo médio, tá, de pagamento da seguradora com a qual eu trabalho, que é a Prudential, o nosso prazo médio de pagamento de benefício, ele é de 3 a 5 dias úteis. Eu ia te perguntar isso também. Tá? Então a família tem a garantia de ter a liquidez, né, cumprindo os requisitos, documentação, recebe o benefício, livre de imposto de renda, livre de herança, livre de inventário. E eu poderia, por exemplo, sei lá, estou planejando minha associação, faço um seguro de vida e boto beneficiário uma pessoa, faço outro, boto em beneficiário outra pessoa, um empresário poderia botar um seguro para cada filho, por exemplo? Tu pode fazer desta maneira, tá? Assim como tu pode pegar uma apólice e dividir ela em mais beneficiários, 3, 4, 5. Perfeito. Agora, voltando ao assunto mais polêmico, gosto muito desse assunto, porque tenho algumas questões que eu não concordo. E se tem uma coisa que eu sou melhor em concordar é discordar, né? Ele é bom em discordar. Aline, embora não seja o objetivo, tá, da holding, a proteção do patrimônio, sim, a organização, como falávamos antes, Sim. como uma holding ela pode ajudar na proteção de um patrimônio de uma família? Tá, então, enfim... Como eu estava explicando, a gente está aqui mais direcionando para a questão da holding familiar, então vou me ater a responder nesse âmbito. Quando a gente pensa hoje numa profissão qualquer, a imensa maioria hoje são atividades de risco, né? E esse é um exemplo que eu sempre gosto de dar quando eu atendo uma família com a perspectiva de constituir uma holding. Um médico hoje tem responsabilidade civil sobre os procedimentos que ele faz, empresário nem se fala, né? Se estiver no ramo da indústria, pode ter a qualquer momento um acidente de trabalho, dentro daquele ambiente, ter uma ação indenizatória de valor elevado, né? Não estou nem aqui falando de questão de falência, de execução, estou falando de casos súbitos, né? Que podem acontecer. Não estou falando de dívida porque... Tá. Que também é um baita risco. Também é um baita risco. Ser empresário no Brasil hoje é uma atividade de risco por si só, né? Então, quando a gente fala em questão de proteção, a gente tem que perceber que quando a gente tem um patrimônio registrado diretamente na pessoa física desses sócios ou desses médicos, desses profissionais liberais que exercem uma atividade de risco, nós advogados, inclusive, né, temos responsabilidade civil, eventualmente, eventualmente não, quase sempre, sobre tudo que a gente faz,
A gente tem um acesso a esse patrimônio em caso de uma cobrança de dívida, seja ela na natureza que for, uma questão de acidente de trabalho, natureza trabalhista, uma questão penal, que é a tua área de atuação, né? O famoso sequestro lá que nos pega de surpresa, porque a gente nem tá sabendo muitas vezes do início da ação penal, Exatamente. né? A gente tem uma facilidade muito maior de chegar nesse patrimônio justamente porque ele está na pessoa física. Quando a gente pensa numa configuração dentro de uma holding, que é uma empresa, um exemplo, um pai e uma mãe, 2 filhos, né? E o pai, na condição de empresário, por qualquer motivo, tá lá sofrendo os efeitos de uma execução ou de uma demanda, enfim, pessoal. A gente não fala mais num patrimônio que está no nome só desta pessoa. A gente fala de um patrimônio que foi integralizado dentro de uma empresa, onde existem mais 3 sócios, a esposa e os 2 filhos, onde existe direito de terceiros e onde a gente não tem a figura da propriedade do bem em si, mas quando muito, na condição de acionista de donos de cotas que estão lá integralizadas, o que não é o patrimônio efetivo. Então, a grande diferença, no sentido de proteger patrimônio, que eventualmente o que seria objeto de penhora, por exemplo, que é um instituto que a gente tem hoje de expropriação de bens numa dívida civil ou numa demanda trabalhista, acontecer com relação às cotas e não ao imóvel em si, porque evidentemente o imóvel pertence à sociedade e não à pessoa física, então já tem uma diferença aqui. E num segundo momento, a gente tem também essa questão de que existem hoje institutos jurídicos que devem ser respeitados para tu atingir o patrimônio de uma pessoa física quando esse patrimônio não está na própria pessoa física. Por exemplo, incidentes de consideração da personalidade jurídica. Então, tem que haver, para atingir, por exemplo, um imóvel, um bem, ou as cotas propriamente ditas de uma pessoa que tem uma holding constituída legalmente, com o objetivo na origem de, evidentemente, organizar patrimônio e não ocultar bens, porque ela já tem um problema pretérito, esse instituto jurídico vai ter que ser adotado, então vai ter que haver prova da confusão patrimonial, do desvio de finalidade lá daquele negócio da origem que gerou esse problema, né? No meu exemplo aqui, uma responsabilidade civil, um erro médico, um endividamento da empresa, um acidente de trabalho. Vai ter que haver uma prova que essa gestão dessa empresa, que é a empresa operacional da família ou a atividade desse profissional liberal, agiu, vamos dizer assim, contra a lei, no sentido de usar essa empresa para misturar patrimônio pessoal com a da empresa, ou confundiu esse patrimônio aqui com a holding para alcançar o que está lá, né? Fato que a gente não tem, situação jurídica a gente não tem se o patrimônio estiver na pessoa física, né? Sim. A gente não tem esse instituto para responder. E, de uma forma bem resumida, né, para quem não é da área do direito, a gente sabe que um novo processo de incidência de consideração jurídica é uma grande oportunidade para que tu tenha ampla defesa e contraditório, para que tu possa provar que o caminho da holding e a constituição dessa empresa foi feita dentro do que se espera, né, numa questão legal. E, por meio disso, ter uma sentença que não reconheça o direito dessa dívida que está aqui vir para dentro dessa holding, né? O que não é uma oportunidade que se tem quando o patrimônio está só na pessoa física, né? Perfeito. Por isso que, como a gente falava antes, quem quer se estruturar e organizar patrimônio, o quanto antes faz isso melhor. Porque Com daí certeza. A gente não sabe quando vai acontecer um infortúnio. Isso. E tu tá com isso organizado antes, já é uma defesa, já é uma forma de defesa tu alegar, não, eu já tenho essa organização societária muito antes de acontecer isso. Isso. E eu não montei a minha estrutura depois, né? Que é justamente isso, né? E eu acho que nessa linha também do que tu falou, porque a gente falou em óbito, falecimento, o que acontece com as cotas da holding familiar em caso de falecimento dos pais? Tá. Essa também é uma pergunta bem importante, porque não raras vezes a gente se depara com situações onde houve a criação de uma holding, houve talvez até uma estratégia inicial, talvez não muito bem elaborada, né? Porque como a gente citou aqui antes, é muito importante entender qual é o objetivo, o que se busca alcançar lá, né? Concluído, vamos dizer assim, o planejamento estratégico inicial, que é uma engenharia. Não raras vezes a gente se depara com a seguinte situação. Os filhos ingressaram na holding, aqui falando em holding familiar, os pais estão lá ainda e não houve um planejamento para que esses filhos começassem a se tornar sócios majoritários desta holding, que é a estratégia principal básica, né? Porque quando a gente fala em planejamento sucessório, o objetivo final é que o que se tenha para levar para inventário seja uma quantidade ínfima de cotas. Eu falo ínfima porque existem casos até que depois de concluído todo esse processo dos filhos irem adquirindo cota, tem pais até que deixam de compor o quadro societário. Não é o mais usual, porque a gente sempre gosta de manter
um poder de administração sim, e tomada de decisão, que é Aham. uma preocupação que os pais sempre têm. Então, eles ficando ali na condição de sócios é uma ferramenta que eu preciso para que eles exerçam esse papel de administração. Mas, em resumo, se a gente tiver cotas, uma configuração societária onde os pais têm a maioria das cotas, essas cotas vão ser levadas para o inventário. Sim. Então, muita gente acha que o fato de fazer uma holding, a holding não vai ser levada para o inventário. Isso não é uma verdade. O que é levado para o inventário são as cotas do titular que faleceu. Então, no caso, a ideia, vamos usar números aqui. Os filhos têm 99% das cotas, os pais 1%, 0,5% cada um lá no planejamento final, e o que a gente vai levar para o inventário São essas são cotas. 0,5% dessas cotas, porque aí a gente vai ter uma redução de carga tributária e efetividade de um planejamento sucessório bem realizado. E o que acontece muitas vezes? As pessoas fazem a holding, não mexem nessa questão societária, e aí o que acontece? Chega no nosso escritório inventário para fazer, onde os pais têm 99% do capital social. Mesma coisa. Não adiantou para nada. Então, assim, ele gastou com contador muitos anos, honorários contábeis mensais. Sim. Ele gastou com integralização dos bens, né? Porque eu sei que existe hoje uma questão ali que tá, isenção de TBI, não vamos entrar Sim, nesse mérito certo. aqui, porque tá no STF Sim. ainda, né? Não temos uma posição firmada. Gastou com honorários do advogado que ele contratou, né? Enfim, como ele chegou lá. E ao fim e ao cabo, a gente vai gastar a mesma coisa. Mesma coisa não, a gente vai gastar até mais. Porque hoje, a gente sabe que quando a gente vai inventariar cotas, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e essa questão vai para cálculo do ITCMD, o governo do estado do Rio Grande do Sul usa uma metodologia chamada fluxo de caixa descontado, onde ele projeta faturamento para dar um valuation para essas cotas. Então, seria muito melhor, porque daí, assim, vai ter a avaliação dos imóveis, que já teria na pessoa física, mas vai ser somado com uma projeção de valuation da empresa que é feita através do faturamento. Ou seja, na verdade, a situação ficou pior. É que aí que eu ia chegar, que muitas vezes o que eu vejo, Aline, as pessoas abrem a holding, tá? E simplesmente deixam ela inerte. Sim. Sabe? Não, tá lá, tá protegendo meu patrimônio, tá ali certinho, ali vai lá, daqui a um tempo a gente vê como é que acontece. Isso. E na verdade não, tu tem que ter uma certa organização, tocar como uma empresa, uma estrutura, né, empresarial como ela realmente é. Tem que ter uma organização documental, uma organização contábil, financeira, ter atas, realizar, não sei, né, reuniões, ter formalizado toda essa constituição, esse acompanhamento do sócio dessa holding, até mesmo para afastar uma gestão fraudulenta, né, uma confusão patrimonial que pode vir a repercutir numa desconsideração de personalidade jurídica, na eventual ação civil ou ação trabalhista. Então, acho que as pessoas acham que é simplesmente abrir. Sim. Não, para ela ter a validade de holding, tem que funcionar efetivamente como uma empresa, né? Eu acredito que isso é uma dúvida bastante grande das pessoas, na verdade, sei lá, se acham que não, vou abrir, tá resolvido os meus problemas. Eu não encaro assim, é por isso que eu tenho uma posição tão polêmica quando eu falo de holding, porque eu acho que simplesmente as pessoas, não, eu abri, tá lá, tô tranquilo. Não, peraí, tu tem que administrar, tu tem que se reunir com os teus sócios, tem que debater algumas questões justamente para não haver essa confusão, né, de gestão, que como a gente disse antes, pode trazer essa holding para dentro de uma execução trabalhista, para dentro de uma execução civil, né? Já que tu falou em gestão fraudulenta, eu vou te botar na conversa. Vou te fazer uma pergunta aqui. Se a holding ela pode ser utilizada como instrumento para ocultação patrimonial ou lavagem de dinheiro? Se há alguma situação assim que tu tenha... Cara, poder ela pode, a partir do momento, por exemplo, tá? Tu tá respondendo uma acusação por sonegação fiscal. Certo. Tá? E aí, com o proveito dessa alegada sonegação fiscal, tu comprou uma casa na praia, um condomínio de 2 milhões de reais. E tu pega essa casa e tu registra na holding. Entendeu? Então, o Ministério Público, o órgão que esteja investigando, pode sim entender que está incorrendo no crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque há um crime antecedente que seria a sonegação fiscal, né? E esse patrimônio foi, digamos assim, ou a tentativa de ocultação dentro de uma holding, e isso sim configuraria... Não sigam esse caminho, então. Uma lavagem, não, obviamente não, né? Por isso que é tão importante estar sempre bem assessorado com advogados, né? Tanto de questão empresarial, questão civil, questão criminal. Sim. Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito. Obviamente, nunca iria passar uma orientação nesse sentido, né? Para alguém que eventualmente nos contratasse com esse objetivo. Então, eu gostaria sempre de deixar claro, Ítalo, que a holding ela não pode, me corrija se eu estiver errado, Aline,
Ela não pode ser utilizada, para esconder patrimônio. Eu acredito que o escopo principal dela não pode ser esse. Eu estou fazendo para esconder meu patrimônio, não vou achar para eventual dívida trabalhista ou não vou sofrer um sequestro de bens. Não pode ter esse objetivo. Sabe? Tem que ter esse cuidado muito grande. Mas sim, pode sim. Né? Pode. E configurar um crime de lavagem de dinheiro. O principal aqui, na verdade, é que a holding ela não é um CNPJ, simplesmente. Né? Ela não é só uma empresa, ela não é só um papel. Né? Ela é uma estratégia, né? E ela tem que ser encarada dessa forma, né? Eu acho que é isso, né? Que a gente tem que levar aqui. Não é simplesmente... foi lá, eu te contratei para fazer uma holding, tu entregou, tá aqui a tua holding. Tá, beleza, agora cada um segue seu caminho. Não, é uma estratégia, né? Que a gente tem que desenvolver e levar ela ao longo de um período, até porque vão acontecer alterações legais, né? A gente nem falou aqui em reforma tributária, que é um tema que eu sei que é nebuloso, que a gente já conversou sobre isso, né, Aline? Tu falou que ainda não sabemos ainda como vai ficar a situação, os impactos, mas deixa eu te botar de volta aqui na conversa, Nicolas. Por que fazer um seguro se eu já tenho bastante patrimônio? Tá? E como é que se define o tamanho do capital segurado de uma apólice? Eu vejo que muitos clientes eles confundem, né, ter patrimônio e ter liquidez com a não necessidade de ter um seguro. Tá? Eu acho que o seguro ele sempre vai ser útil, independente do tamanho do patrimônio. E esse ano a gente teve alguns exemplos, né, com recorde de emissão de seguros de valor de pagamento anual, então na companhia. Isso mostra que mesmo famílias com muito patrimônio, tá? Falando em famílias bilionárias, né? Fazem seguro dentro da estratégia de sucessão, porque sempre vai ser uma ferramenta de liquidez, sempre vai ser uma ferramenta que vai injetar dinheiro, né, para a família fazer a sucessão, então vai diminuir o custo. Então, não tem relação com o tamanho do patrimônio. Tá? E se eu tenho muita liquidez, que bom, talvez tu possa usar isso na tua empresa, no teu negócio, ou para perpetuar uma renda, né, através de investimento e proteger isso. Sim. Então, sempre vai ter um ganho, né, tendo um seguro de vida, seja um ganho patrimonial ou da liquidez naquele momento, vai ter uma proteção a mais que tu faz. Então, sempre vai ser positivo ter isso dentro do planejamento. Sim, porque dificilmente o empresário ele vai estar com esse dinheiro parado lá na poupança, né? Até acontece, né? A gente sabe que tem isso, mas ou ele vai estar aplicado em imóveis, ou em ações, em fundos de investimento, e nenhum desses vai ter uma liquidez imediata. Claro, uma ação tu pode vender do dia para a noite, mas pode ser que não seja o melhor momento para isso, né? Claro. E quanto maior o patrimônio da pessoa, a tendência é que os investimentos sejam mais conservadores. Sim. Ou seja, maior longo prazo, né? Mais investimento de longo prazo, menos liquidez. Sim. Então, por que não fazer? Sim. Por que não fazer um seguro? Perfeito. Nicolas, só me corrige também se eu estiver errada, mas hoje também existem produtos, eu acho que a Prudential tem isso, né? Que não é mais aquele seguro de vida que a gente fazia, só pagava o valor e sempre, né, se vier falecimento teria, vamos dizer assim, uma vantagem. E se não falecesse, enfim, tu achava que tu tinha só pago alguma coisa e perdido o dinheiro, porque tem uma questão que tu consegue resgatar, né? Isso, perfeito. Existe o seguro tradicional esse, né, que tu vai pagar sem ter uma formação de reserva, né, vai te dar uma proteção. E até um diferencial são os prazos de contrato. Então, existem contratos de 1 ano, 5, 10, 20, 30. Tá? E existe o seguro vitalício, que é hoje a principal ferramenta para planejamento sucessório, né, dentro do seguro de vida. E o seguro vitalício tem uma característica que é a formação de reserva. Não é o objetivo fim do seguro, mas se em algum momento a família constituiu a holding, completou o planejamento de transmissão de cotas ao longo da vida e entende-se que não tem mais tanto a necessidade de ter o seguro, ou pode reduzir capital segurado, por exemplo, tem sim a formação de reserva que vai ser uma devolução do dinheiro, né, pago ao longo daquele período. Então tu pode fazer digamos, nessa situação, uma proteção momentânea, enquanto está organizando a questão da empresa, da holding, e aí depois, se já está tudo organizado lá, no momento da vida, pode reduzir, pode sacar aquela parte e ficar com uma outra parte aplicada. Isso aí. Eu sei que eu simplifiquei aqui demais, talvez nem usei os termos certos, mas é isso.
Claro, vão ter alguns detalhes, né, específicos para cada pessoa e para cada produto, mas em linhas gerais é isso aí. Certo. Então, o seguro ele não é algo rígido que tu faz e tu não pode mais mudar. Né? O seguro ele vai se adaptando ao momento de vida do cliente, da família, do planejamento. Sim, perfeito. Ítalo, te colocar um pouco na conversa, tu tá muito, né, falando, perguntando, cheio de dúvidas, falar que é bom, esclarecer que é bom nada, só apertando os outros. Me diz uma coisa, nesse tu mencionou aí quase 15 anos de atuação, enfim, né, dentro do direito, tua área, né, mais voltada para o direito civil, a área contratual, tu atua bastante. Tu já presenciou algum caso, algum problema contratual ou uma ação civil que acabou colocando em risco o patrimônio constituído de uma família em anos, em virtude da ausência de uma organização patrimonial? Sim, na verdade, tem uma coisa que a gente até não consegue entender, mas eu acho que o empresário acaba fazendo isso por falta de informação. Muitas vezes ele tem alguns exemplos, mas, por exemplo, ele cria uma estrutura, por exemplo, uma holding. Ele vai lá e coloca um carro dentro da holding. Ele colocou uma arma dentro da holding, né? Porque, assim, se esse veículo se envolver num acidente e aí causar dano, sei lá, um óbito ou uma invalidez permanente para uma pessoa, toda aquela estrutura que tu montou para proteger, até estou falando aqui, mas a Aline pode complementar, toda aquela estrutura que tu montou para proteger a empresa, tu colocou um canhão lá dentro. E aí tu derrubou tudo naquele momento, porque tu deixou de estar aquela proteção, porque o veículo está lá dentro. Então, até não sei, Aline, tu pode falar sobre isso, mas normalmente não se coloca veículo em holding, né? Exato. E outro exemplo, o empresário, ele tem a empresa, ele tem o prédio da empresa e ele deixa esse prédio dentro do CNPJ operacional. Porque ele entendeu lá que ele não quer misturar patrimônio da família com o patrimônio da empresa. Então ele tem o patrimônio da família num lado, o patrimônio da empresa no outro, ele tem maquinário, tem prédio. Então, assim, se acontecer alguma questão, um acidente de trabalho, enfim, que a gente sabe que vai acontecer no dia a dia do empresário, aquele bem lá ele não vai estar protegido. Então, assim, até eu quero que tu complemente a minha fala, Aline, mas a gente vê isso muito no dia a dia e a gente sabe que o empresário, muitas vezes, ele faz o que ele acredita que é melhor no momento. É claro que ele não quer se botar em risco, ele não quer ficar exposto, porque ele quer, ao fim e ao cabo, se proteger o patrimônio da empresa, da família. E muitas vezes, por pegar uma orientação deslocada ou pegar não querer investir num parecer, conversar com um advogado, um contador que entenda do assunto, assim, existe não é nenhuma divergência, um conflito, mas assim, tem contador pode fazer holding ou advogado que faz holding. Eu acho que depende muito do advogado e do contador, porque tem contador que vai fazer uma holding amparado com um advogado, uma excelente estrutura patrimonial. Assim como tem advogado que também pode fazer uma holding e simplesmente entregar um documento e não uma proteção. Então, assim, eu acredito que tanto um advogado quanto um contador, ele tem condição. Mas é claro que tu tem que pensar o seguinte, na hora que tu vai montar a tua estrutura de proteção patrimonial, tu precisa conversar com pessoas experts e que não são pessoas que entraram agora no mercado e não é alguém que simplesmente está querendo te vender mais um produto. Aquilo que está no Instagram, então, das propagandas que a gente vê, de blindagem patrimonial. Eu acho realmente existe essa blindagem. Eu gosto muito, né, daquele contrato, já comentamos aqui, da pessoa jurídica, né? Não, vendo o contrato que empresa blindada. Empresa blindada. Eu acho um termo muito forte, essa blindagem patrimonial, né? Parece está sendo um estelionato jurídico, ele não está querendo ajudar realmente. Qual a tua visão sobre isso, Aline? Então, assim, o termo blindagem patrimonial por si só, né, muitas vezes ele é entendido quando a gente escuta, agora me coloquei aqui na condição de mero ouvinte, parece que a gente tá, assim, querendo ocultar patrimônio, né, vamos blindar patrimônio. Exato. Mas, assim, gramaticalmente falando né, nos termos jurídicos ali que nos levam a usar esse termo, na verdade, nada mais quer dizer do que não deixar o teu patrimônio suscetível a riscos inerentes à tua vontade que fazem parte do dia a dia de empresário ou de qualquer profissão, como eu citei aqui, profissionais liberais.
que não são causas de ocultação de patrimônio, não são pessoas mal intencionadas que querem se desfazer de patrimônio para não pagar dívida. É tu ter a ideia de que, e aí vou pegar o teu exemplo aqui da atividade empresarial, vamos pegar um empresário, né, que tem uma indústria, seja ela de qual for. Se tu tá construindo patrimônio, trabalhando com essa empresa com risco operacional elevado e tu tem a possibilidade de o teu patrimônio pessoal, que é fruto de lucro legal, uma atividade ilícita, sem incorrer nenhuma atividade, né, de procedência duvidosa, vamos colocar assim. Sim. É totalmente legal e plausível que tu tenha a preocupação de que o patrimônio que tu vai adquirindo ao longo da vida não esteja exposto às atividades de riscos que são inerentes ao que tu tá fazendo. Até porque né? tu não é obrigado a colocar o teu patrimônio lá. Não, né? não é obrigado. A gente não tá falando nada ilegal. Né? Nada ilegal. Sim. Pelo contrário, tá? Sim. As grandes empresas, os grandes empresários têm isso muito claro desde o início. Sim. Eles já começam a adquirir o patrimônio através de uma configuração societária separada do seu negócio, né? Então, pegando o exemplo que tu deu, não é adequado, não é seguro exercer hoje qualquer atividade de risco no Brasil, e leia-se 90% delas são, né? Em se tratando de responsabilidade civil, a gente fala de quase todas. Tu colocar isso junto e misturado com o teu negócio, seja por uma questão também de não ter confusão patrimonial, porque é o teu patrimônio pessoal, tu está recebendo lucros, então a tua pessoa física está adquirindo patrimônio, não é o teu negócio, é através dele que tu recebe, mas não é dele. E na medida que tu usa a holding para fazer essa blindagem, aqui vou voltar então ao teu termo, tu tá cometendo um ato extremamente legal, e não só legal, inteligente, né? Inteligente, seguro. Por quê? Porque infortúnios acontecem. E se tu tiver qualquer problema financeiro, qualquer questão que te imponha subitamente ou não ao pagamento de uma dívida ou qualquer coisa, tu tendo feito este caminho legal, a tua blindagem patrimonial, ela é lícita, inteligente, totalmente indicada, porque também não é uma questão que envolve uma intenção na origem de não pagar um credor ou de não pagar alguma coisa. Mas pura e simplesmente de tu ter isso separado na tua vida e na gestão. É defensável juridicamente. Totalmente, totalmente. Tanto que a figura da holding existe por isso, né? Ela tá lá prevista, né? Como um tipo societário, e ela foi pensada com certeza pelo legislador com esse objetivo, né? Separar esses instrumentos. E aí a gente tem também a figura propriamente dita de não misturar também o patrimônio que é de um negócio com o patrimônio que está sendo adquirido para a família. Porque são duas coisas diferentes, né? Não, já começa na origem a ideia do próprio negócio, né? Então, eu acho que tu tem que desmistificar essa tua questão da blindagem patrimonial. Eu não gosto desses termos muito iguais. Pois é, mas assim. eu tô tentando, eu tô me esforçando aqui para te dar motivo se tu começar a gostar. E na questão trabalhista, vocês já viram algum caso? Como isso interfere no processo trabalhista, alguma coisa assim? Tanto para empresário que não tem holding, quanto qual que é o impacto se tem holding, qual que é a diferença? Que na verdade é assim, né, Nicolas? O que a gente vê na Justiça do Trabalho hoje, tá? Tu tem uma empresa, tá? Uma indústria. Aí, enfim, sobe uma reclamatória trabalhista. Saiu a sentença, foi condenado a pagar 150 mil reais, tá? A primeira quem é executado primeiramente é a empresa. Tá, vai lá, executa a empresa, bloqueia bens, bloqueia dinheiro em conta, intima primeiro, né, cita para fazer o pagamento, não pagou, bloqueio de bens, bloqueio de valores de contas, enfim. Não achou nada, se esgotou isso, aí o credor entra com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que daí tenta ir atrás da figura dos sócios da empresa e, consequentemente, do patrimônio dos sócios. E muitas vezes, assim que já é instaurado, a Justiça do Trabalho já manda bloquear, sem antes de notificar. Entendeu? Sem tu ter a possibilidade de apresentar uma defesa, ela já supõe... Aconteceu um caso essa semana ali que a gente vai acompanhando o escritório, né? Ela já supõe que é fraudulento, que tu tem confusão patrimonial, que é uma gestão fraudulenta, e já manda bloquear teus bens. Já está acusado. Bancário, antes de tu se defender. A cliente teve a desconsideração e ficou sabendo através do bloqueio. O processo não foi notificada, pra ter uma ideia. Sim. Que a citação voltou negativa, a notificação voltou negativa, e o juiz, quer saber, bloqueia as contas. Uma irregularidade total. Vamos só lembrar aqui que era uma situação de pessoa física. Pessoa física. E aí vem aquele exemplo que eu falei, se tivesse a holding, não que não poderia acontecer, mas quando muito, não ia bloquear a conta da holding.
For na então, conta por exemplo, registrada no CPF. Pois no é. patrimônio do CPF. Desculpa, uma conta bancária da holding não ia bloquear. Exato. Quando muito, uma verbação premonitória, que é só um registro ali para, né, resguardar direito desse trabalhador, das cotas. A não ser que daquele esse CNPJ for- devedor. Então a empresa continua movimentando, a conta bancária não vai sofrer. E agora, eu não sei se vocês viram, né? A gente tem agora uma nova ferramenta que o CNJ aprovou, agora vai ter esse esbajude por 1 ano, né? Nas contas bancárias. Então pensa o exemplo que tu deu. Simplesmente pelo fato de, nesse teu exemplo, o patrimônio está dentro de uma holding, existe uma conta bancária separada, já não seria uma questão que sofreria uma ordem de bloqueio. Exato. Só pelo fato de não estar na pessoa física. E se essa holding fosse trazida para discussão trabalhista? Porque a gente tem direito de terceiros, né? Aí Então, vai longe a discussão. nunca vai ser a mesma coisa Sim. que o patrimônio diretamente no nome da pessoa física. E existe E aí teria que fazer uma desconsideração inversa da personalidade jurídica, abrindo daí para a empresa apresentar defesa, intimar os terceiros interessados, que são os demais sócios, para apresentar a defesa e que eles, né, comprovar que não há nenhuma fraude, que não foi aberta aquela holding simplesmente para ocultar o patrimônio, né, para que eventualmente não precisasse honrar com alguma condenação, quer seja trabalhista ou civil, né? Na verdade, tu vai colocando etapas nessa situação. Não quer dizer, tô protegido tendo uma holding. Não pode garantir 100%, né, ali. Não vão chegar no meu patrimônio se eu tiver uma holding. Não, se tu pegar um advogado diligente do outro lado, que vai atrás, vai fazer pesquisas, vai ver se tem alguma empresa no teu nome. E hoje tudo tu pede para a justiça, né? Solicita para a justiça, eles passam relatórios ali de todas as situações e ligações tuas com outras empresas. Então, além dessa desconsideração da personalidade jurídica, onde vai nos sócios, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é quando tu vê quais outras empresas o sócio tem. E se com esse empresário, né, está nesse processo trabalhista, se ele vem a falecer, o que acontece com o processo? O empresário pessoa física? Eu não sei, o empresário, né, tá com um processo trabalhista, Sim. talvez ele seja sócio único de uma empresa, né, e a justiça tá ali procurando algum bem, por exemplo. Aí o patrimônio, o espólio ele vem a responde, falecer. né? Sim. O espólio responde pela Inclusive, dívida. o credor... Até o limite da herança. Até o limite né, da herança. gente? Digamos Porque assim, ó, se tem der que cuidar filho- quando a gente fala isso, porque assim, não raras vezes interpretam essa Exato. fala achando que o patrimônio do filho Aham. vai responder por uma dívida do Perfeito. pai. Não, é Até do limite da herança. Exato, bem lembrado. Inclusive, um ponto que até já vimos ali no escritório, o próprio credor trabalhista, no caso, o trabalhador, ele pode abrir o inventário do falecido. Se a família não fizer o inventário, porque assim, não vou fazer o inventário porque nunca vai chegar nos bens. O credor está previsto lá no Código Civil, ele pode abrir o inventário também, ele é legitimado a abrir o inventário. Então, assim, são várias... Mas em suma, assim, o filho do falecido não vai responder com o patrimônio dele. Sim. Mas, digamos, se ele vai receber 50 mil de herança, esse 50 Esse mil vai de responder. herança, sim. O seguro de vida, ele vai ser, nesse caso, né, seria pago para o herdeiro na conta corrente do herdeiro. Então, não comunicaria com essa dívida também. Exatamente. Então, tem essa vantagem ainda, né, essa proteção, porque justamente é um benefício, né, para a continuação da vida daquele herdeiro. Não tinha pensado sobre esse aspecto aí. Eu não comunico com a dívida, com a herança, porque não é herança, e sim é um benefício. Deixa eu dizer uma pago. coisa para vocês, o papo tá bom, a gente tem aí mais uns 12 minutos ainda, então vamos lá aí para os encaminhamentos finais aqui. Voltando aqui, deixa eu pensar aqui, para o Nicolas, tem uma questão aqui que a gente não falou ainda, tá? Se o cliente, após a contratação, descobre uma doença grave, por exemplo, um câncer, ou enfim, alguma situação como essa, o que acontece com o seguro? Ele é cancelado? Se tu tem algum caso aí que tu pode nos contar. Tá, boa pergunta. Já paguei diversos benefícios, né, na minha carreira aí. E quando o cliente contrata um seguro de vida, ele passa por um processo chamado análise de risco. Tá? O cliente só pode contratar o seguro após o processo de análise e o perfil dele estar aprovado dentro da seguradora. Perfeito. Tá? A partir desse momento existe o que a gente chama de congelamento de risco. Então o cliente tem perfil de idade e perfil de saúde congelados. Tá? Dentro das garantias que ele contratou, das proteções que ele contratou, se houver uma proteção de doença grave, né, diagnóstico de doença grave, ele vai receber o benefício contratado.
E o restante da pólice vai continuar vigente sem nenhum tipo de ônus para o cliente. Então, ele vai continuar protegido com aquilo que ele contratou no início, tá? E conforme o desejo dele. Sim. Né? De proteger tanto a sua carreira, por exemplo, quanto a sua família. Então, recebe o benefício, Sim. tá? Não perde nenhum tipo de seguro, não deixa de ter nada, né? E vai ter toda a pólice disponível sempre. Perfeito. Já paguei diversos benefícios, tá? Né? De doenças graves, principalmente, que acontece muito, né? A gente até às vezes não vê tanto isso, mas o índice de câncer, por exemplo, é muito alto. Eu tenho um amigo que teve um AVC, se eu não me engano, ele recebeu também um prêmio desses não sei se é prêmio que a gente chama, né? É o capital segurado. Isso, capital segurado, que ele também recebeu o valor e ele permanece, então não é cancelado o contrato porque foi paga aquela situação lá. Ele permanece segurado. Isso aí, perfeito. Perguntar uma questão para a Aline agora que me incorreu aqui, Ítalo. Se um filho falecer antes dos pais e ele for casado, o cônjuge dele, a viúva, né, ou o viúvo, passa a ser sócio automaticamente da holding em seu lugar? Como é que funciona nesse tipo de situação? Bom, já que a gente é advogado, a gente tem que responder porque depende. Então, essa é uma pergunta também bastante recorrente, né? Porque, obviamente, que quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente pensa na ordem natural das coisas, né? Pais falecem primeiro, filhos e assim sucessivamente. E aí, quando a gente pensa que a figura dos pais, ao gerar a holding, foi, vamos dizer assim, a intenção por trás disso era já fazer um planejamento sucessório, mas de bens que ainda são de propriedade desses pais para os filhos, né? E a gente pensa na possibilidade de um infortúnio de um filho falecer antes do pai. A preocupação relacionada à tua pergunta é: o patrimônio era meu, eu coloquei dentro da holding, meu filho veio a faltar antes de mim, e agora eu tenho aqui a condição, no teu exemplo, então ele era casado, né? De uma nora se tornar sócia por questão de direito hereditário dentro da empresa. Se não houver um cuidado na redação do contrato social para que essa situação não aconteça, sim, esse cônjuge vai ter a possibilidade de ingressar. No silêncio, ela ingressa. No silêncio, as cláusulas gerais, né, que prevêem ali a questão de um contrato social, geralmente elas dizem o seguinte: em caso de falecimento de um sócio, os herdeiros poderão ingressar na sociedade ou, se assim não desejarem, receber o pagamento equivalente. Vamos colocar dessa forma. Percebe que nessa redação que eu dei o exemplo, o direito está de exercer ou não esse direito de entrar na sociedade na mão dos herdeiros, né? E aí a gente tem uma regulamentação, tanto no Código Civil como no DREI, que é uma normativa específica que regulamenta as questões ali empresariais, que prevê que, se o contrato social nada disser ou tiver uma cláusula como eu acabei de colocar, é independente do sócio remanescente. Então, como a gente afasta essa questão? Primeiro, redigindo uma cláusula que toda entrada de um herdeiro, de quem quer que seja dessa sociedade, sempre fica condicionada à vontade dos sócios remanescentes. Então, trazendo para o meu exemplo aqui, o pai e a mãe que ainda estão lá, do filho falecido antes, que vão decidir se essa pessoa entra ou não. E aí vai da conveniência, né? Porque às vezes o que se quer é que a pessoa, claro que o herdeiro também tem que concordar, ninguém é obrigado a se tornar sócio de uma situação, essa vontade sempre vai existir, mas fica condicionado. Uma ferramenta até, trazendo, não foi exatamente a tua pergunta, mas trazendo já para esse debate aqui, que é também uma das grandes vantagens da holding, é que se a gente tem no contrato social uma previsão normal do Código Civil ou não tem uma previsão, por exemplo, do pagamento desse direito hereditário, porque é muito importante deixar claro uma coisa, né? E eu trago isso até para o debate de quem é casado em separação total de bens. 90% das pessoas que eu atendo, tô trazendo o número alto, que ele é alto mesmo, elas ficam surpresas quando elas tomam conhecimento que, ainda que elas sejam casadas em separação total de bens, encaixa de direito sucessório esse cônjuge herdeiro. Então, assim, a questão da separação total de bens, ela funciona para casos de dissolução de união estável ou divórcio, né? Então, tá lá, sou sócio, me divorciei, essas cotas estão só no meu nome, elas nunca vão se comunicar. Salvo exceções de comprovação do outro, de que contribuiu, enfim, mas não se aplica em regra. Mas direito de herança, não. Ele se torna herdeiro. Então, exemplo, um filho que ainda não tem filhos, então não tem netos desse casal, né, no planejamento.
A única herdeira é a esposa, sim, ela vai herdar tudo que aquelas cotas representarem. Lembra que eu falei da cláusula vedando a entrada se os sócios não quiserem remanescentes, então eles vedam a entrada, mas não existe hoje uma forma da gente afastar um direito de herança de alguém, tá? Isso é um direito potestativo, ele é irrenunciável, né? Sim. Então, é inegociável também. Não adianta tu fazer um contrato lá fazendo a holding, né? Eu já vi perguntas assim. Sim. Tem como escrever aqui que a minha nora tá abrindo mão de receber herança fruto disso aqui. Não temos hoje, né, na nossa legislação a possibilidade de fazer isso. Mas a gente tem como prever a forma de pagamento muito atenuada em comparativo ao inventário, ao Código Civil normal, num comparativo de nada feito. Exemplo. Se a gente não prevê a forma de pagamento, o Código Civil diz que esse pagamento tem que ocorrer em 60 dias após a realização do balanço, que geralmente tem que ser feito ali também num prazo curto, né? Significa o quê? Uma holding lá com patrimônio de 10 milhões de reais, esse filho tinha 25% da sociedade, equivalente a 2 milhões e meio de reais, em 60 dias esses pais precisam arrumar 2 milhões e meio de reais para quitar esse direito hereditário. Tu foi fazer uma pergunta lá na reta final, né? Porque esse é um assunto que seria suficiente para um podcast inteiro. Inteiro, tá? Mas vou resumir aqui para acabar o raciocínio, para também não deixar os nossos telespectadores com dúvida agora na parte final. E aqui entra 2 pontos importantes que eu vou falar. Usando a cláusula, por exemplo, de que esse pagamento das cotas de um sócio falecido vai se dar em 120 vezes, corrigido pela TR, pela poupança, já é resolver um problema muito importante de fluxo de caixa, porque a gente sabe que, via de regra, a holding não tem patrimônio em dinheiro, ela tem patrimônio em imóvel, então ela não tem liquidez. Já vai resolver a questão, porque através dos seus rendimentos ali com locativos e tudo mais, tu paga a parcela convencionada e tudo mais. Então tem que ter uma previsão legal, isso só dá para fazer em holding. Quem não tem holding e tem planejamento sucessório normal, vai pagar o inventário ali de sistema normal. E aqui entra a questão do Nicolas, né, que é onde eu mais indico, tirando todas as vantagens que ele já falou, a questão da realização de um seguro. É uma estratégia muito utilizada por nós, advogados dessa área, indicarmos para que os filhos façam um seguro de vida, coloquem como beneficiários os seus pais, né, justamente para essa situação específica. Ou seja, o filho veio por um infortúnio a falecer antes dos seus pais. Os pais, na condição de beneficiários desse seguro, vão receber este pagamento e com este pagamento vão indenizar este herdeiro desse filho. Então, não vai nem haver um despendimento de valores da holding ou do próprio bolso desses pais, porque ao fim e ao cabo a gente sabe que o patrimônio é dos pais, então eles estão indenizando uma coisa que nem seria do filho, né? Que é deles. Por isso que a gente tem essa ferramenta também para usar nesse... Acho que fechamos aí em grande estilo. Aí. E muitas vezes, né, quando se trata de patrimônio muito grande e a família às vezes não quer arcar com seguro no total da cota, por exemplo, se faz um planejamento para que o valor do seguro pague pelo menos 50% a entrada desse parcelamento, e aí essa holding ganha um fôlego para continuar os pagamentos ali em 120 vezes, o que for. Mas grande parte do problema já resolve na entrada. Perfeito. Tá fazendo um programa, né? Quais os problemas vocês podem enfrentar tendo uma holding? É isso aí. Bom, então assim, gente, acho que o papo foi muito bom, muito fluido, assim, a gente tá indo pros finalmente aqui, realmente dava pra gente continuar falando. Acho que a gente tem que mudar, o podcast tem que ser 1h30. Eu já tô zonzo de tanta informação. Saí quase convencido, doutora Aline. Ainda não. Ainda não. Nicolas, mensagem final aí para os nossos telespectadores. Acho que o planejamento, né, muitas vezes a gente entende que é um gasto, tá, no bolso, mas ele tem que ser a ferramenta para dar continuidade, ele é a ferramenta para dar continuidade no patrimônio. Então, tu não pode colocar, eu acho que é muito injusto tu deixar tudo que tu construiu ao longo de anos de trabalho e dedicação simplesmente na mão do governo, tá? Ou na mão de um juiz ou de terceiros, e tu não ter como é que fala? Autonomia sobre o que vai acontecer com aquilo que tu construiu. Sim, perfeito. Então, quando tu faz um planejamento sucessório, tu tem ferramentas de liquidez, tu assume o que vai acontecer com o teu patrimônio. Isso é justo contigo, com o cônjuge e principalmente com os filhos. Perfeito. Aline, mensagem final.
Eu queria agradecer, né? Primeira vez que eu participei, eu pensei se eu ia falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso, né? Primeira vez que eu participei de alguma coisa assim gravada e tal. Não parecia. Um pouquinho tensa, não parecia. Não. Tava um pouquinho tensa, mas percebo hoje, assim, que a gente tem bastante a contribuir, né? Nessa questão. Eu digo a gente, enquanto advogados, né? A tua área de atuação também é muito importante nessa questão. Mas no sentido de que a gente precisa desmistificar algumas coisas, e trago aqui a impressão do meu colega, que estava aqui tentando dizer que o que eu defendo não estava muito, né, alinhado aos propósitos dele. Agradeço pela oportunidade de poder, de uma forma que eu tentei pelo menos didática, né, sem usar uma linguagem jurídica, né, para que as pessoas consigam entender o que a gente estava falando aqui. Tem muito mais vertentes que a gente poderia abordar aqui. A gente não acabou falando da reforma tributária, mas já vamos fazer um adendo que também não sabemos muita coisa ainda, então também não teria... Nem o governo sabe. Como é que nem o governo sabe. Mas agradeço a oportunidade, né, e só complementando o que o Nicolas falou, eu acho que é isso mesmo, né, os empresários, eles passam uma vida dedicados, falo empresário de modo geral, mas não estou aqui desmerecendo nenhuma outra profissão, a construir um patrimônio, né, trabalho árduo, a gente sabe que não raras vezes vão começar a aproveitar a vida lá na frente, né, 60 a mais, 70 a mais, e aí acham que vão começar a usufruir de alguma coisa, muitas vezes a vida nem chega até lá. E nada mais justo do que, pelo menos então, para esses empresários que gostam dessa ideia de construir patrimônio, né, pensar no futuro dos filhos e gerir essa questão, é uma segurança muito grande, né? Porque assim, quando a gente fala em chegar ao final da vida e pensar que a gente não sabe que alíquotas de TCMD vão vir agora com a reforma tributária, que alíquotas de como vai funcionar, já começou a tributação de alta renda, né? Agora, distribuição de lucros agora vai ser tributada a partir de um tanto, então a gente vê que o governo está caminhando para esse passo. E pensar que tudo que tu construiu ao longo da vida pode daqui a pouco ficar, sei lá, 30%, 40% para o governo, e não para os teus filhos, e não para o objetivo que tu trabalhou a vida inteira, é quase como tu concluir que todo aquele teu esforço não valeu a pena, né? É isso aí. Então, basicamente é isso, complementando. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, muito obrigado. Alexandre, mensagem final, se quiser deixar uma orientação aí também, né, para quem está pensando em fazer uma holding, mas não pode escapar da questão criminal, né, da questão na criminal. Verdade, muita informação, né, bastante proveitoso o conteúdo. Agradecer a presença do Dr. Aline e do Nicolas, muito bom. Né, desmitificando algumas crenças que eu tinha contrárias à holding. Mas eu acho que o objetivo principal, Ítalo, é a mensagem que fica: se forem fazer uma holding, optarem por essa estratégia, que utilize ela da forma que ela realmente foi criada. Né? Sim. Então, uma questão de organização patrimonial e não simplesmente ocultação de patrimônio, ocultação de bens. Eu acho que, né, as coisas foram criadas com um propósito e tem que ser utilizados com aquele propósito para a gente não ter surpresa, né? Sim. Daqui a pouco a gente quer tomar uma atitude para tentar nos proteger e acaba prejudicando ainda mais. Enfim, né? E mais uma vez aí, agradecer. Se for fazer, faz certo. Se não fizer, me liga. Me liga, exatamente. Que não precise, mas se precisar, conta comigo, né? Então, gente, agradecendo mais uma vez. Esse foi o nosso 6º episódio de podcast, né? A gente iniciou isso ano passado. Hoje foi um tema muito relevante. A gente tinha assunto para ficar conversando aqui. Agradecer ao Nicolas e a Aline pela presença, agradecer ao Alexandre aí por essa parceria de sempre da vida, né? E até a próxima.